Sejam bem-vindos. Essa é a nossa parte 2 do estudo sobre a nossa música que vamos estar trabalhando, tá? O maior pintor do mundo. Ressalta que se você ainda não viu o primeiro vídeo, volte na playlist para você conseguir ver o primeiro vídeo e entender o que nós estamos trabalhando. Em continuação, gostaria de ressaltar que nesse momento nós vamos ver a segunda parte do nosso conteúdo de Libras. Ressalto que nessa segunda parte, alguns sinais nós já vimos no começo, então não tem necessidade de eu estar repetindo esses sinais, eu vou dar continuidade. Se você sentir alguma dúvida, apenas retorne no outro vídeo ou tire a dúvida quando chegar em sala de aula. Isso vale tanto para os meus alunos de pedagogia quanto para os meus alunos de Libras. Dito isto, vamos dar continuidade. A parte da letra da nossa música agora é: quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Nós já trabalhamos essa parte. Então, como nós já trabalhamos essa parte, é importante estar lembrando que eu vou fazer ela direto, tudo bem? Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Então, vamos só recapitular uma questão de sinais. Sol, tá? Como vocês viram antes. A flor, vamos estar fazendo em F. Flor, tá? Mundo. Mundo. Em continuação, preciso que vocês lembrem verde, vermelho. O vermelho é por causa disso aqui, ó. Vermelho, tá? Então, vermelho. Vamos fazer novamente. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Observe que o misturando o que era bom, podemos fazer de duas formas. Misturando o que era bom ou misturando o que era bom. Quando a gente trabalha a interpretação solo, ou seja, a gente mesmo fazendo essa interpretação, não tem muito problema. A gente pode pegar, faz do nosso jeito, a questão da direção, onde vai ser feita, desde que não influencie no sinal. Mas quando a gente faz em conjunto, uma organização em grupo, é importante que a direção que 3, 4 siga, o quinto também siga. Se nós vamos fazer, nós em grupo, uma apresentação misturando para cá, todos do grupo têm que fazer misturando para cá. Não pode 3 fazer para cá, 2 fazer para cá. A menos que seja uma questão de coreografia. Quando é uma coreografia, um ponto importante a ser trabalhado. É bem legal de ser feito, é uma coisa que, para as pessoas surdas, principalmente da ASBRE, onde a gente atua no curso de Libras, aquela intercalação. Por exemplo, vamos supor que sejam 5 pessoas. Nessas 5 pessoas, as 3 primeiras vão ficar de pé. Essas 3 primeiras vão fazer misturando o que era bom. Perfeito. Elas vão sentar, vai subir as outras duas, e quando elas forem fazer essa parte, fazer para o outro lado. É uma coisa organizada, é legal, e é uma coisa que chama a atenção. Então, fazer isso nesse sentido é uma coisa muito legal. Agora, fazer isso em uma linha reta, sem organização, vai mostrar que você não tem um trabalho em equipe muito agradável e que vocês não têm cooperação entre vocês. E para os meus alunos de Libras e de Pedagogia, eu ressalto que esses 2 pontos são muito importantes de vocês trabalharem. E aos demais que estão assistindo também, quando se fala em trabalhar em grupo, é importante que haja essa cooperação entre todos. Vamos dar continuidade. A próxima parte. O maior pintor do mundo,
está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Existe um sinal nessa frase que eu estou acrescentando agora no vídeo e que também já foi acrescentado na interpretação da música quando eu ensinei aos alunos. Que é o quê? Esse sinal ele não é representando a cruz, ele está representando Cristo, Jesus. Então, o maior em todo o mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Eu estou falando que Cristo se transformou e me pintou, tá? Então a gente está falando numa questão de uma metáfora, que seria o quê? Nesse contexto, quando nós estamos repassando isso, fica o sinal de Jesus, a transformação e a pintura. Agora, se fosse numa comunicação, já seria diferente. Essa frase, a cruz foi o pincel do autor, ela já tem outro sentido. Então, lembramos que os sentidos, eles têm alterações. Se vamos falar numa música, se nós vamos interpretar uma música, o sentido, a expressão, a paixão que nós vamos apresentar, é diferente de quando fazemos uma comunicação, a apresentação de um diálogo, conversamos com uma pessoa surda e também quando estamos traduzindo um determinado conteúdo, principalmente de teor científico em sala de aula. Então vamos lá. Observe que, sim, no sentido de música, olha a expressão que eu estou usando, que o meu rosto está transpassando. Então, isso é extremamente importante, a expressão facial que utilizamos. Agora, quando a gente pega e faz da seguinte forma. Não estou transpassando aquilo que eu queria transpassar dentro da música. Quando a gente está trabalhando a música, nós vamos ouvir, transformar, imaginar e incorporar. Quando incorporamos todos esses elementos, a gente pega e apresenta. Então, vamos repetir do começo. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Observem que esse Deus, D-E-U-S, puxou, jogou o sinal e apontou. Pode ser feito o sinal para cá, o sinal para cá, desde que haja uma organização em como esse grupo vai apresentar, ok? Em continuidade, quando a gente passa para o nosso próximo parágrafo, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Então, nessa etapa, eu gosto de trabalhar de formas diferentes, porque já trabalhei essa música com alunos do ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, com alunos de nível superior. Nesse caso, com jovens e adultos, que a gente trabalha com a ASB, no curso de Libras, a gente já trabalha mediando o nosso grupo.
Qual é a interpretação que eles têm, o conhecimento que eles têm que a gente pode estar transpassando. Então, aqui agora, eu vou estar repassando como a gente está trabalhando em sala de aula. Então, assim, a professora não está igual como o senhor nos ensinou há 4 anos atrás. Digo isso para os meus alunos de 4 anos atrás, tá? No ensino fundamental. Por que está diferente? Porque a interpretação, a sensação que nossos alunos eles sentiram é um pouco diferente da interpretação que vocês sentiram antes. Então, olha só. Pintou minha vida com sangue derramado. Então, pintou minha vida com sangue derramado. Com o sangue que sai do seu pulso, lembrando que estamos falando de Cristo, com o sangue que sai do seu pulso, somos pintados. Tá? Então, de uma forma mais rápida. Pintou minha vida com sangue derramado. Puxou. Lembra-se que tem que chegar até o coração e subir. Aí quando já entra, pintou minhas vestes, aí vai. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou minha vida com sangue. Então, olha só. Pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Olha só, a santidade. Conversamos em sala de aula sobre a questão desse branco. Quando nós falamos sobre o branco que ele está se referindo, é o branco de roupa, uma questão de aparência da roupa. Então, quando nós vamos repassar, optamos, uma opção assim por turma mesmo, trabalhar como a questão da santidade, excluindo a cor da roupa que vai estar, mas sim que pintou a roupa e fez o sinal de santidade. Ok? Continuando, pintou minha vida com sangue derramado, pegou de novo o sangue, pintou minhas vestes, você vai até o final da sua roupa e suba. Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Pinte e suba. Pinte e suba. Subiu, coroa. Tá? Dito isto, vamos para a outra parte. A outra parte, ela já é a mesma coisa do começo. Que é o quê? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Aí tem uma pausa. Você continua depois com o começo. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão mais estética da nossa apresentação. O maior que nós estamos nos referindo não é esse maior. Esse maior aqui a gente está se referindo à largura. O maior, a altura. Na hora de estar em pé, claro, nós vamos fazer com toda uma encenação, uma expressão facial. Mas aqui nós temos que lembrar que nós estamos falando do maior de altura. Então, vamos agora, que já vimos essa parte, ver uns sinais que já trabalhamos, mas que é importante nós estarmos repetindo para nós treinar. Primeira coisa, ressalto que os sinais que estamos utilizando são os sinais que utilizamos na ASBRE, a Associação de Surdos Brevenses. Esses sinais eles são compreendidos pelos nossos surdos. E eu gostaria de acrescentar ainda uma outra situação. A língua brasileira de sinais, ela possui sim a sua matriz brasileira, mas assim como a língua portuguesa, ela tem as suas variações, linguísticas. Eu gosto de falar com os meus alunos que esqueçam o português que vocês já conhecem. Por quê? Nós trabalhamos com associações dentro da nossa sala de aula. Nós trabalhamos sim o A, o B, o C, mas na hora que a gente coloca algo, um objeto, um ser e o sinal,
aquele sinal ele tem que ser associado imediatamente com aquela figura. Por exemplo, tesoura. O que vai vir na mente vai ser a simbologia daquela tesoura. Uma tesoura. Não é a palavra que tem que vir na sua mente, mas sim a tesoura. Outro exemplo, livro. O que tem que vir na sua mente é a imagem de um livro sendo aberto. Você fazendo isso, você vai conseguir entender um pouco do processo da imaginação, do lúdico, da interpretação, quando a gente repassa aqueles sinais. Porque não é só você chegar ali naquela frente, eu cheguei, apresentei, acabou. Não. Tem que ter um sentido, uma noção do que você está fazendo. Chegar para memorizar um sinal e apresentar, todos nós conseguimos fazer. Agora nós precisamos lembrar o significado daquele sinal. O que ele quer repassar, o que ele é de verdade. Porque a gente entendendo aquele sinal, a nossa expressão facial ela vai ter muita conexão com ele. E aquela criança surda, aquele adulto surdo, eles vão conseguir não só perceber, mas sentir a emoção que nós estamos repassando. Claro que nem todos, é importante ressaltar, nem toda pessoa surda, ela gosta de ver interpretações de música. No nosso próprio grupo da ASBRE, nós temos pessoas que gostam de ver apresentações de música, mas tem aqueles que preferem ver o teatro, preferem ver uma comédia. Então é diferente, cada um com o seu gosto. Mas o nosso trabalho na hora da apresentação é fazer com que aqueles que estão assistindo, eles possam não somente entender, mas sentir aquela emoção que nós repassamos para ele, tá? Então, dito isto, terminamos a segunda parte do nosso vídeo. Eu espero que tenha sido muito gratificante, que vocês possam conseguir aprender. E ressalto isso para minhas duas turmas. Estudem, revejam os vídeos, vejam práticas e consigam associar o que eu estou repassando para vocês. Dito isto, muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima!